Queria saudar-vos em nome de Jesus, não é? E trazer saudações da minha mulher, que ela tem estado doente há algum tempo e não pôde vir comigo. Por isso, eu só estou cá 50%. A outra parte ficou do outro lado. A nossa irmã sabe o que é isso, porque ela também está só 50%. É verdade, não é? Ok. Então, isso aqui fica sempre um problema, porque tem que ajustar, porque tem que contactar com todos, né? Portanto, acho que já estou geometricamente bem localizado para poder, eu gosto mais de estar aqui embaixo. Ora bem, o pastor João Marcos, que é o pastor da igreja da qual eu sou membro, porque neste momento já não sou pastor de nenhuma igreja, para já, e portanto, ele, sabendo que eu que vinha aqui, pediu para eu entregar as saudações da Igreja Batista São Brás do Portelo e dele próprio à Igreja Batista de Lagos. Sintam-se saudados também pela Igreja Batista de São Brás do Portelo. Vir a Lagos é vir a casa. Vir a Lagos é vir a casa. E é vir a casa porque, durante 3 anos, eu fui pastor da Missão Batista de Lagos, e foi em 2008 que, sendo eu pastor da Igreja Batista de Portimão, sendo esta filha de Portimão, foi então organizada a Igreja Batista de Lagos. Portanto, quando chego aqui, estou em casa. Estou em casa. Daqueles que estavam nessa altura, acho que não está cá ninguém. Mas, graças a Deus, a Igreja está viva, a Igreja está a trabalhar e almas estão sendo ganhas para Cristo e a Igreja continua. Venha o que vier, a Igreja continua. E nós vamos, hoje, refletir um pouco sobre o que é a Igreja. Dentro do contexto da passagem bíblica, do tema que eu escolhi para vos falar esta manhã. Assim, nós vamos então ter uma palavra de oração antes da palavra, porque a palavra que vai ser pregada é uma palavra que primeiramente foi para mim e agora eu quero transmitir a minha própria experiência com esta palavra a vós e que seja o Espírito do Senhor a falar aos nossos corações. Querido Deus, estamos nas tuas mãos e desejamos que realmente aquilo que vamos expressar, que foi algo que tocou os nossos corações, possa, Senhor, ser transmitido de forma a que a congregação sinta que é o teu Espírito que fala aos corações de cada um deles, aqui. E que esta palavra possa ser uma palavra transformadora, porque se ela não for transformadora, são apenas palavras humanas. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Meus irmãos, cuidado, somos frágeis. Lembrei-me deste tema porque, ao ler a Epístola aos Efésios, nós ficamos encantados com ela. Eu só vou ler a passagem bíblica na qual quero meditar um pouco convosco, depois de algumas considerações. Então, a Epístola aos Efésios é uma carta cujo tema central é a Igreja. Paulo, aquele que, inspirado pelo Espírito, escreveu esta carta aos Efésios, está preso em Roma, aguardando julgamento. Não porque ele tenha sido alguém que tenha feito algum crime que tivesse realmente de estar na prisão, mas só porque ele pregava o Evangelho. Só porque ele era um servo de Deus. Mas é muito interessante nós pensarmos que Paulo, apesar de estar preso,
Ele estava preocupado com as igrejas que ele, ao longo de alguns anos, nas suas viagens missionárias com outros companheiros, foram organizando igrejas em muitos lugares. E agora ele está em Roma e está a endereçar cartas às igrejas, porque ele estava preocupado com, no fundo, os seus rebanhos, porque ele era pastor, no fundo, de quase todas elas. Porque para além dele organizar e instalar igrejas em muitos lugares, o apóstolo Paulo, no fundo, era o mentor, o doutrinador de todo esse trabalho. E por isso nós temos um Novo Testamento recheado de, digamos, podemos dizer, quase tratados doutrinários, teológicos, que o apóstolo Paulo escrevia às igrejas. Quando nós começamos a ler o Novo Testamento no Evangelho de Mateus, nós chegamos ao capítulo 5 de Mateus e vamos ler do 5 ao 7 o grande sermão da montanha, o sermão do monte. Jesus pregou um sermão, deixando aos seus discípulos e a todos quantos estavam a ouvir aquilo que nós chamamos os princípios fundamentais da vida cristã. Assim como nós, como país, temos a lei constitucional, através da qual o país se rege, também nós cristãos temos a nossa Carta Constitucional, que é o Sermão do Monte. Então, assim como temos o Sermão do Monte, temos a Epístola aos Efésios, que, digamos assim, é a epístola na qual nós deveríamos meditar de vez em quando, porque é nela que nós temos os princípios fundamentais daquilo que deveria ser a Igreja e a sua posição no mundo. O que é a Igreja? Eu sei que se eu fizesse essa pergunta, todos mais ou menos iam dizer a mesma coisa, não é, sobre aquilo que pensam que é a Igreja. A Igreja é a congregação dos santos em Cristo. Todos aqueles que se congregam e estão unidos à Igreja de Cristo são santos. São santos. E há muitas vezes este esquecimento. O apóstolo Paulo, quando escreve às igrejas diz aos irmãos que estão em Éfeso, aos santos que estão em Corinto e por aí fora. Nós somos santos. Isto confere-nos uma responsabilidade muito especial. Então é o conjunto dos santos em Cristo que se reúnem para fazer o quê? Louvar a Deus. Para louvar a Deus. Portanto, é a comunhão de todos quantos um dia aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador e se uniram à Igreja pelo batismo, por imersão, o batismo bíblico, e se integraram no corpo de Cristo desta forma. Então, estamos aqui para louvar a Deus, servindo a Deus, com os nossos dons, ou os dons que Deus nos quer dar para nos capacitar a trabalhar para Ele, para o servir. E nesta epístola nós aprendemos que somos igreja para a glória de Deus e de Jesus Cristo. E vamos aprender nesta epístola que Cristo é o cabeça da igreja. Não há outra. Acho que há para uma igreja que tem duas cabeças, mas nós só temos uma, que é Cristo Jesus. É muito interessante nós fazermos um pequeno percurso. O pastor Marcos disse-me que os irmãos nunca têm pressa de acabar o culto. É. Okay. Então, Efésios 1, versículo 3 a 6. Vejam. Diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos
irrepreensíveis perante Ele em amor. E nos predestinou para Ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Para louvor da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. É muito interessante. O apóstolo Paulo começa por dizer que nele, em Cristo, nós temos a redenção. É nele que fomos salvos, é por ele que fomos salvos. E isto é graça de Deus para conosco. Não é porque nós tivéssemos feito alguma coisa para merecer, mas porque Deus, no seu infinito amor, se compadeceu de nós e enviou o seu Filho para que nós, por ele, pudéssemos ter a redenção. E vejam o que é que no versículo 12 deste mesmo capítulo se diz: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nós somos santos para louvor da sua glória. Para louvor da sua glória. Nós não temos glória nenhuma a não ser a glória que o Pai nos dá por meio de Cristo Jesus. Jesus Cristo diz isso. Deste-me a glória e eu glorifiquei-te e eles agora te glorificarão. Meus irmãos, vejam no versículo 13, o que é que diz? Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também Cristo, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. E o apóstolo Paulo começa a epístola com esta introdução, precisamente para nos colocar no centro da importância do nosso relacionamento com Cristo. É para louvor da sua glória. Então, a igreja, nós, existimos para louvar ao Senhor, para lhe dar honra e glória. Há pessoas que se esquecem disto. Há tantas pessoas que se esquecem disto dentro das nossas igrejas. E em vez de dar glória e louvor àquele que é o nosso Redentor, ao Deus que nos amou de tal forma que enviou o seu Filho, criam problemas quando o nosso problema maior, muitas vezes, é a falta de tempo para dar glória a Deus e para estar em comunhão com Ele e ter intimidade com Ele. Paulo, em poucos versículos, nos chama a atenção de que os santos, os que se identificam com Cristo, vivem para louvor da sua glória. Deus, no seu infinito amor, preparou esta redenção gloriosa. Deus preparou-nos esta redenção gloriosa para nós, homens e mulheres. Neste primeiro capítulo, Paulo afirma, no versículo 19, segundo a operação, portanto, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo-o à direita nos céus, acima. Eu gostaria que ficassem com este pensamento de Paulo, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, no futuro. E sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. E aqui o apóstolo Paulo termina a sua ideia inicial ou principal precisamente desta forma. Somos santos, somos povo redimido para louvor da sua glória, porque Ele é o Senhor da igreja e nós somos o seu corpo. Somos o seu corpo. Eu gosto muito desta imagem.
E nós não nos podemos esquecer desta imagem. Porque isto nos confere realmente um padrão único de excelência no mundo como filhos de Deus. Alguém disse, certa ocasião, que a Igreja é a instituição mais importante do mundo. Se alguém não concorda com isto, escusa de estar aqui dentro e dizer que faz parte da Igreja. Eu concordo com isto. É única, porque é divina, na sua natureza. E nós estamos lá para honrar o divino, para glorificar o divino. E isto é muito importante. Portanto, Paulo lembra aos Efésios que antes da sua conversão, no capítulo 2, ele diz que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas não ficámos lá. Porque pela misericórdia e graça de Deus, ele diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, é dádiva de Deus. Merecíamos? Não. Mas Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Ele é o Pai de todas as misericórdias, como diz a palavra de Deus. Então, basta-nos a nós só aceitar. E diz Paulo, não vem das obras para que ninguém se glorie. E diz, porque somos feitura sua, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E em Cristo Jesus nós recuperamos essa imagem e semelhança que foi perdida no Éden por causa do pecado. E em Cristo Jesus nós temos esse problema resolvido, porque temos relação com Deus. Não porque nós fizéssemos alguma coisa. Agora, o apóstolo Paulo diz que fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então há mudança, então há diferença. Então há agora um compromisso com Cristo Jesus de sermos semelhantes a Cristo. Se para sermos semelhantes a Cristo vivemos de acordo com a vontade de Deus em Cristo Jesus, então é para realizarmos no mundo boas obras. Boas obras. No fundo, obras que servirão para glorificar a Deus. Problema. Hoje acordei com a minha garganta presa, não é? No capítulo 2, Paulo também fala no facto que em Cristo não há distinção de pessoas. Todos os povos estão unidos em Cristo Jesus. Nesta igreja, creio que há uma diversidade de nacionalidades, não é? Por exemplo, eu sou do Porto. Porto Terra, não é? Não estou a falar de futebol. Eu sou do Porto. Dizem que o Porto é uma nação, por isso. Mas temos brasileiros, temos algarvios, também é outra nação. Aliás, antes dizia rei de Portugal e dos Algarves, não é? Temos uma diversidade de pessoas, mas qual é a diferença entre vós? Nenhuma. Porque em Cristo, de todos os povos se fez um. Naquele tempo de Paulo, era o problema de gentios e judeus. A dificuldade que havia de comunhão entre eles. Mas Paulo diz que vindo Cristo evangelizou a paz e dos dois se fez um povo. Então, não há distinção. Não há distinção. Há um irmão nosso que foi comandante da Marinha e ele é um cristão convicto, daqueles que é cristão, como eu costumo dizer, desde a ponta dos pés às pontas do cabelo. Convicto, consciente. Então, quando ele rumava com o barco e os soldados, não é? A qualquer terra onde ele chegava, quando saíam, todos saíam sozinhos, cada um fazendo, ele também. Só que a primeira coisa que ele fazia quando chegasse a qualquer lugar era perguntar, era saber onde é que estava uma igreja evangélica, para se poder reunir. E ali ia, tinha comunhão, independentemente se era a Igreja Batista ou da Assembleia de Deus, ou dos irmãos, ou metodista, ou presbiteriano, e ali ao encontro da sua família cristã naquele lugar. Sabe o que é que acontecia? Quando ele voltava para o barco, e todos vinham para o barco, para voltar a partir,
geralmente ele tinha sempre um grupo de pessoas da igreja onde ele se reunia para se virem despedir dele. E então os soldados faziam-lhe assim perguntas: mas afinal, tu tens família em todo o lugar. Então ele podia dar o seu testemunho de fé. Tenho, sim. Então ele respondia e dizia: eu tenho porque eu fui à procura da minha família. A minha família cristã, a minha família em Cristo. Portanto, em qualquer lugar do mundo onde ele fosse, ele tinha família. Em Cristo somos um. E não vale a pena andar aí às turras, não é? Não vale a pena. No capítulo 3, Paulo fala na defesa do seu ministério, depois faz uma oração pelos Efésios, não é? Uma oração lindíssima do capítulo 14 a 21, não é? E veja como ele termina a oração. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse, glória na igreja. É constante o pensamento de Paulo em relação àquilo que faz, digamos assim, sentido no contexto da Igreja de Cristo. É dar glória. Glória na Igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. Não é só para aquele tempo que o apóstolo Paulo está a pregar. A Epístola aos Efésios é para nós hoje. Aqui em Lagos, em Portimão, em qualquer lugar. E vai continuar a ser até que o Senhor Jesus Cristo venha, como nós cantamos. Só assim faz sentido, não é? Para todo sempre. Amém. A Igreja só vive e sobreviverá se viver para a glória de Deus. Como às vezes se ouve dizer nos discursos, ponto final, parágrafo. Não é? No capítulo 4, 1 a 16, Paulo fala de como a Igreja deve manter a sua imagem no mundo. Portanto, um corpo unido em Cristo, servindo ao Senhor, na procura dos dons que Deus deseja pelo seu Espírito, dotar a cada um para o serviço cristão, no testemunho que esta tem que dar ao mundo. Para a glória de Deus, para que o mundo conheça quem somos e por que somos. Amando-nos uns aos outros, e como disse Jesus, é pelo amor que o mundo conhecerá que sois meus discípulos. E é só neste ambiente de amor, de fraternidade, de comunhão, de ligação, de tudo quanto é tão belo, que nós podemos testemunhar ao mundo. Sim, nós somos discípulos de Cristo Jesus. E no restante capítulo 4, até ao versículo 21 do capítulo 5, vocês estão a ver, eu estou a dar um panorama geral da epístola, para vos despertar o interesse de, depois de ler o livro de Atos dos Apóstolos, então ler a carta aos Efésios, não é? Desculpa brincar com Raquel, não é? Carta aos Efésios, vale a pena ser lida e relida e pensada, não é? Então, no capítulo 4 até ao versículo 21 do capítulo 5, Paulo fala da santidade da vida dos participantes do corpo de Cristo, que é a Igreja, que procura viver de acordo com as diretrizes de quê? Da cabeça. E qual é o cabeça da Igreja? É o pastor? Não é. É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. E do capítulo 5, 22 até ao fim, Paulo fala da relação do marido com a mulher. Vejam, o apóstolo Paulo está a querer abranger todas, digamos assim, os elementos chaves de uma igreja de Cristo. Agora particulariza a família. Primeiro falando da relação do marido com a mulher e da mulher com o marido. Depois vai falar da relação dos pais com os filhos e dos filhos com os pais. E depois fala da relação do empregado com o patrão e do patrão com o empregado. Fantástico, o apóstolo Paulo toca isto tudo. Porque a igreja tem de tudo no seu seio. Naquela altura tinha senhores e tinha escravos. Não é? Hoje, provavelmente, poderá haver na igreja patrões e empregados, empregados e patrões. E nesta relação tem de haver a preocupação de que onde quer que cada um de nós está no seu emprego,
como patrão ou como empregado, tendo esta noção de que estou lá para glorificar a Deus. Porque quando quer que eu esteja, eu sou a Igreja de Cristo. Isto vai fazer toda a diferença. Portanto, meus irmãos, no capítulo 6, versículo 1 a 9, portanto, nós temos essas relações, e, portanto, o que fica de uma leitura atenta à Epístola aos Efésios, sendo que esta carta é para nós ainda hoje fundamental pelo seu conteúdo, coloca-nos num patamar de elevada importância. Uau! Estamos lá em cima, não é? Importância. Porquê? Porque o nosso cabeça é Cristo. Porque nós somos o seu corpo. E isto nos confere uma grande responsabilidade. Não nos confere uma atitude de orgulho. Eu sou maior. Eu faço parte do corpo de Cristo. Calma, não é? Isto confere-nos, pois, uma ideia que é: nós precisamos de ser humildes. Nós vivemos num corpo de humanos com as suas diferenças, as suas culturas diferentes, as suas tendências, os seus pecados e muitas mais outras coisas. Mas somos corpo de Cristo. Mas somos corpo de Cristo. E isto faz toda a diferença. Por isso, nesta visão global que o apóstolo Paulo nos dá da Igreja à Igreja, nesta carta que ele escreve, eu baseei este tema, cuidado, somos frágeis. Precisamente quando cheguei ao capítulo 6, vamos lá agora para o capítulo 6, agora sim, e o versículo 10, vamos ler. No contexto de toda esta importância que é a Igreja de Cristo, o apóstolo Paulo depois diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido, permanecer inabaláveis ou firmes. Estai, pois, firmes, cingindo com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Embaraçando ou, digamos, defendendo-vos sempre com o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Somos frágeis, apesar da importância que somos como Igreja de Cristo. Mas somos frágeis. E é interessante nós pensarmos que o apóstolo Paulo vai aqui colocar-nos perante esta ideia. Sabem, ele está preso, acorrentado à bota ou à perna ou que é do soldado que está ao lado dele, vigiando, com medo que ele pudesse fugir ou alguém o viesse buscar. Como se fosse um preso, um grande criminoso. Então o apóstolo Paulo está a escrever esta epístola, olha para o seu lado e vê aquele soldado todo bem preparado, como se a guerra estivesse ali para estourar, e ele olha para aquela armadura toda, para aquela vestimenta que o soldado tem, e então ele começa a descrever a armadura e a aplicá-la à nossa vida
como cristãos e como nós devemos enfrentar, portanto, o mundo em que vivemos. Meus irmãos, nesta visão de igreja que Paulo nos dá, temos de nos sentir totalmente dependentes do Senhor. Não é das nossas habilidades, não é dos nossos conhecimentos, mas é dele. Mas é dele. Se Paulo não tivesse esta visão de fragilidade, não nos teria deixado estes versículos. Começam desta maneira. E ele, o grande apóstolo Paulo, ele conhece-se a si próprio e conhece aqueles que compõem as igrejas que ele mesmo organizou, as fragilidades que as igrejas tinham, a fragilidade que nós temos, porque não é fácil ser cristão. Não é fácil ser diferente. Não é fácil ser santo. Nós somos santos. Foi esta afirmação que fizemos no princípio. Não é fácil. Não é fácil ser santo lá no mundo. Eu conheço um homem que tem em si esse pensamento de não pactuar com a mentira. E um dia o seu chefe toca ao telefone e diz para ele, atende, e diz que eu que não estou. E ele diz para o chefe, isso não faço. Não faz? Não. Eu sou cristão e o cristão não pode mentir. O Senhor está aí, o telefone é para si, então ou atende ou não atende, mas eu é que não vou pegar nele e dizer que o Senhor não está. Está vendo como é difícil ser a relação entre chefe e subordinado, se for cristão, de verdade? Então o apóstolo Paulo, se não tivesse esta ideia de que somos frágeis, e por isso é preciso ter cuidado com a nossa fragilidade, ele não iria começar estes versículos dizendo, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Irmã, a que horas é que o culto começa a acabar? Ele disse que era um bocadinho antes da meia-noite, não é? É, ok, muito bem. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Meus irmãos, não é preciso irmos para o ginásio para pensar que estamos fortes. No campo espiritual, o nosso ginásio é tudo o que o apóstolo Paulo depois fala no que diz respeito à armadura de Deus. É isso que nos dará a força, o poder para o combate no qual nós estaremos sempre. E por isso ele diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes. Porquê que precisamos estar firmes? O apóstolo Paulo é muito claro, contra as astutas ciladas do diabo. Contra as astutas ciladas do diabo, de Satanás, do inimigo das nossas almas, do pai da mentira, que por todos os meios está a procurar sempre desviar-nos desta comunhão íntima com Deus. Porque Ele não nos quer fortalecidos. Ele continua a julgar no sentido de nos tornar cada vez mais frágeis. E o mundo está cheio destas ciladas que ele. O apóstolo Paulo diz que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Lembram-se que eu, quando li os primeiros versículos, disse, pensem nisto. Porquê? Porque naquela altura, quando líamos nos primeiros versículos de Efésios, lá se dizia que Cristo é superior, que Cristo está acima de todas estas potestades, principados, tudo isto. E é nele que nos temos que fortalecer para que não sejam estas potestades, não é, que nos venham a enfraquecer. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Ficar firmes. Meus irmãos, por isso o apóstolo Paulo agora começa a descrever. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos
com a verdade. O soldado que estava ao lado dele tinha um cinto no qual ele punha a arma que era a espada. E eles faziam isto, portanto, prendiam-se as vestes, sabem que eles, naquela altura, eram vestes compridas que os homens usavam, não é? E os soldados também. E aquilo, quando eles queriam andar depressa, atrapalhava. Então eles cingiam os seus lombos para que pudessem andar rapidamente e poder chegar ao lugar com mais facilidade. Então o apóstolo diz que nós temos que ter cingido os nossos lombos com a verdade. A verdade confere-nos autoridade perante a mentira. E o mundo está cheio de mentira. O mundo está cheio de mentira. Nós podemos hoje ouvir as notícias, todos são inocentes. Daqui a pouco tempo, infelizmente em Portugal demora muito tempo, eles são condenados por, afinal, declararem inocência e descobre-se que, afinal, não eram tão inocentes assim, não é? Vivemos num mundo assim. Vivemos num mundo assim. Então, nós, os crentes, temos que pugnar por viver na verdade e vestida a couraça da justiça. Aquela couraça que, quando a espada tocava, defendia o corpo, não é? da maldade que a espada poderia trazer ao corpo. Portanto, a couraça da justiça. Mas que justiça é esta? A justiça dos homens? Não. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A justiça que vem de Deus. A justiça que vem de Deus, meus irmãos, não é aquela justiça que nós declaramos quando estamos a ouvir a notícia e ouvimos que alguém, né, abusou de uma criança e nós imediatamente temos uma ideia de justiça. Eu nem vou dizer o que muitas vezes se ouve dizer. Eu cortava, bem, todas estas coisas, não é? Não é essa justiça. É a justiça que vem de Deus. É aquela justiça que nos conforma também com a misericórdia de Deus. É aquela justiça que nos conforma com o amor de Deus. É aquela justiça que nos conforma com a paz de Deus. E portanto, o santo de Deus vive nesta base. Vive nesta base. Portanto, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. O apóstolo Paulo tinha dito que que Jesus Cristo veio e trouxe o Evangelho da paz. Como é que nós podemos compreender e entender que às vezes no corpo de Cristo, que é a Igreja, não há paz? É uma coisa que não faz sentido, pois não, irmã? Não faz sentido. Não faz sentido. Porque se temos Cristo como cabeça da Igreja, quando alguma coisa começa a perturbar a vida da Igreja, então a Igreja tem que se unir, tem que conversar, tem que orar, tem que ir para a palavra e resolver as coisas pelo bem e não pela guerra, não é? Não faz. Calçados os pés na preparação do Evangelho. Vocês sabem que naquele tempo, quando alguém não andava calçado, é porque era escravo. Agora nós somos escravos de Cristo, mas calçados. É interessante, não é? Somos calçados. Mas o sapato que nos serve é o Evangelho da paz. É aquele calçado que nos traz o conforto necessário para sairmos da nossa casa, irmos para qualquer lugar para onde vamos, para o trabalho, para a escola, para onde quer, até para o lazer, mas conscientes de que vamos calçados com o Evangelho da paz. O que significa que vamos chegar onde chegarmos, estamos lá para ser diferentes. E custa ser diferente. E custa ser diferente. Há um preço.
tomando sobre o escudo da fé. Quer dizer, se eu for para fora, para o combate, sem o escudo da fé, em pouco tempo eu estou vencido. Tenho que ir com fé. Claro que a fé que aqui é fé naquele que realmente me confere o poder para vencer no mundo. Diz que este escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Sabem, havia dois tipos de escudo. Um pequeno, que era aquele fácil de manobra para o soldado se defender, e havia um escudo que praticamente cobria assim quase todo o corpo, talvez até aos joelhos, um pouco mais, que era composto de duas madeiras, uma mais forte e uma mais fraca. Então, vocês sabem, já viram em filmes, aqueles dardos que eram lançados com fogo na ponta, que era a forma de... Então, o soldado com aquele escudo defendia-se do dardo, o dardo batia na madeira, furava a primeira série de madeira e quando furava, apagava o dardo. Vejam a visão que o apóstolo Paulo tem. Então nós temos que ir com este escudo da fé, não é? Um escudo pesado, não é? Mas que nos há de defender e não nos há de deixar que o inimigo nos queime. São imagens interessantes, não é? Tomai também o capacete da salvação. Então eu vou proteger da minha cabeça, no meu pensamento, com o capacete da salvação. A salvação confere-me liberdade. A salvação em Cristo concede-me esta ideia de que eu estou livre do pecado. Passado, presente, embora consciente dos meus pecados, mas salvo em Cristo Jesus, e do pecado futuro. O pecado já não me atrapalha. Então eu sigo na salvação, sigo caminhando na consciência da salvação plena em Cristo Jesus. Então, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então aqui, meus irmãos, é esta palavra que nós estamos a pregar, esta palavra que nós lemos, esta palavra que nós aplicamos, que deve ser lida tanto quanto possível todos os dias, nela devemos meditar, não é? A palavra, como diz o salmista, não é? É luz para o nosso caminho. Se nós não nos apropriarmos dela, não vamos estar preparados para vencer o maligno. E para não ficar, e assim não ficaremos firmes. E depois o apóstolo Paulo diz, orando em todo o tempo. E súplica no Espírito. É, digamos assim, a cereja em cima do bolo, como nós costumamos dizer, a oração. A oração é de uma importância capital na vida do cristão. A oração simboliza que dependemos de Deus, a oração nos coloca sob a sua direção, a oração nos fala realmente da nossa necessidade de que Deus nos oriente. A oração é digamos, uma arma fantástica que o cristão tem. A oração e súplica no Espírito não é uma súplica, digamos assim, qualquer. É no Espírito. Porque nós somos corpo de Cristo, porque o Espírito nos conclamou à consciência do pecado, da justiça e do juízo. E então é neste espírito que temos que orar. Não é fácil. Os irmãos, desculpem, é a minha experiência pessoal. Quantas vezes eu estou a orar e sou perturbado com pensamentos que vêm de fora, porque nós estamos sempre muito ocupados, muito preocupados com coisas, não é? E quantas vezes eu, a meio da oração, tenho que pedir, Senhor, perdoa. Este pensamento que me surgiu, perdoa, porque eu perdi a concentração. Nunca aconteceu isto? Não é? Ai, ai, ai. É como nós somos frágeis, precisamos da oração. E precisamos da oração tanto no contexto individual, não é, como no contexto coletivo. E o apóstolo Paulo diz, vejam, e súplicas por todos os santos. Eu tenho que saber, meus irmãos, que o meu irmão X
que pertence à minha igreja, ora por mim. Por isso é que as reuniões de oração são muito importantes na igreja, em que cada um devia sentir a liberdade de dizer, olha, orem por mim. E não só porque tenho uma dor no pescoço, como esta noite, que foi há uns dias que ando aqui com uma dor no pescoço, lá fui pôr uma pomadinha e tal, não é? Mas precisamos de partilhar uns com os outros dos nossos problemas, das nossas dificuldades e até das nossas ações de graça, porque Deus age nas nossas vidas de forma poderosa e precisamos partilhar isto tudo. E é isto que faz crescer o corpo de Cristo. E nós sabemos que estamos juntos. Por isso, súplicas por todos os santos. O apóstolo Paulo dá uma enorme importância à comunidade, à agregação de todos os santos. E depois, vejam, porque é que eu digo que nós precisamos ter cuidado porque somos frágeis? Vejam como é que o apóstolo Paulo termina estes versículos. Olhem, o grande apóstolo Paulo, o grande doutrinador, o grande missionário, o grande pastor, acaba por dizer assim, e orai por mim. Já perceberam? E orai por mim. Como quem diz, eu não sou o maior. Eu sou tão frágil como vós sois. E preciso das vossas orações. E não é porque ele está preso que precisa das orações. É muito bom nós vermos o que é que ele diz, não é? Vejam. Versículo 19. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez, com coragem, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Como quem diz, eu não quero estar só, eu quero estar convosco. Eu quero que vocês me apoiem. Nós, vós, aqui, temos um pastor que está no Brasil, não é? Há um ministério a decorrer em Moçambique, não é verdade? Há tudo. Portanto, ele precisa das vossas orações. E quando nós pensamos nisto, a Igreja de Lagos tem que continuar a orar pelos outros pastores, pelos outros missionários, pelos outros projetos que estão a acontecer, para que o nome de Cristo seja honrado e glorificado, a Ele seja dada a glória na Igreja de Lagos, em Portimão, em São Brás, em Lolé, em todo o país e em todo o trabalho que é feito no mundo por aqueles que estão comprometidos com o Evangelho de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo quer. Ele quer continuar a ser embaixador, mesmo em cadeias. Até aí, ele via uma oportunidade para continuar a ser um pregador do Evangelho, mas precisava de sentir as orações. Por isso, meus irmãos, como igreja, para dar glória a Deus, todos nós temos que nos armar como bons soldados de Cristo, para que possamos estar preparados a dar respostas ao mundo do valor da nossa santidade em Cristo Jesus. Que o Senhor vos abençoe na forma como nós queremos continuar a realizar a obra de Deus. Vamos orar. Querido Deus, bom Pai, nós queremos dar-te glória, Senhor, pela palavra que fala aos nossos corações e que nos traz consolo e conforto, mesmo no meio, às vezes, das nossas indecisões, dos problemas que nos afetam, nós queremos continuar a confiar no Deus que em Jesus Cristo renovou as nossas vidas e nos tornou santos. E que nós possamos caminhar nesta santidade com ousadia para honrar e glorificar aquele que é o nosso Deus. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador, nós oramos. Amém.